Esse vídeo aqui é sobre democracia. Você sabe o que é democracia? Mas sabe mesmo o que é democracia? Você sabe o tipo de democracia que existe no Brasil? Democracia é ditadura da maioria? Tá em risco? Vou responder tudo isso nesse vídeo agora. Só que, claro, eu não poderia começar o vídeo de outra forma senão falando sobre os acontecimentos de ontem. Eu falei sobre o que o vídeo é, mas agora rapidinho sobre o que ele não é. Ele não é sobre gostar ou não do Lula, gostar ou não do Alckmin, gostar ou não do Alexandre de Moraes, do STF. Isso é outra discussão que, inclusive, só é possível porque nós estamos numa democracia. Vamos conversar então? Eu sou o Caio Mello, jornalista, cientista político. Se você está acompanhando pelo Instagram, não deixa de dar o curtir, me seguir, comentar, compartilhar, etc. No YouTube, mesma coisa. Se inscreve no canal, dá o like, compartilha também, comenta também. Mesmo esquema. Vamos lá então. Durante todo o mandato de Jair Bolsonaro, principalmente quando a eleição foi chegando perto, aquela escalada do ex-presidente... Tá que pariu. Rapaz, Caio. Nossa, velho. Porra, tremeu o rolê, caiu tudo. Vamos lá. Durante todo o mandato de Jair Bolsonaro, principalmente quando a eleição foi chegando perto, a escalada do ex-presidente contra o processo eleitoral foi aumentando. Só que nenhuma acusação que ele fazia tinha algum respaldo na realidade. Então começaram aqueles discursos de se eu não ganhar é porque foi roubado, as urnas não são auditáveis. Só que foram essas mesmas urnas que deram vitórias para governadores, senadores e deputados aliados dele. E agora na eleição municipal a mesma coisa. Esse discurso sumiu. 22, Lula vence as eleições com 50,9% dos votos, uma vantagem mínima. Bolsonaro, num gesto inédito, não reconhece a derrota. Praticamente não dá as caras depois que perde a eleição, fica deprimido e sai do Brasil sem passar a faixa presidencial, também em gesto inédito. Enquanto isso, manifestantes fechavam a estrada, acampavam na porta de quartéis pedindo golpe militar, e Braga Neto, que tinha sido vice na chapa de Bolsonaro, Braga Neto e companhia limitada, na verdade, começou a falar em códigos. Não, calma pessoal, tem coisa por vir. Confiem, continue acreditando, calma. Mais 72 horas e o caramba. Só que eu vou contar rapidinho o que aconteceu nos bastidores enquanto isso. Mário Fernandes, então secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, cria no Palácio do Planalto o documento Planejamento Punhal Verde Amarelo. Ele detalha um plano para sequestrar e assassinar o ministro Alexandre de Moraes e os eleitos Lula e Alckmin. Não satisfeito, ele imprimiu o documento no Palácio do Planalto, onde fica o presidente da República. Não basta planejar o homicídio, tem que imprimir a prova do crime. O general Fernandes foi preso ontem. Ele imprimiu esse documento num horário compatível com a presença do Bolsonaro no Planalto. Dia 12 de novembro de 2022, acontece uma reunião na casa do general Walter Braga Neto. Após a reunião, começa um monitoramento do Alexandre de Moraes e o plano dos Kids Pretos é apresentado. O vice de Bolsonaro cedeu a casa dele para planejar um golpe e 3 assassinatos contra autoridades da República. É isso que indica a apuração da Polícia Federal. Dia 7 de dezembro de 2022, Bolsonaro recebe comandantes das Forças Armadas no Palácio da Alvorada e apresenta uma minuta de decreto sob estado de sítio, aquela minuta de golpe. Só que aí eles desistiram de matar o Xandão em cima da hora. Pois é, isso de fato não foi pra frente. Só que um caminhão quase explodiu no aeroporto de Brasília, na véspera de Natal. Tá cheio de família com criança no aeroporto nessa data. Acontece o 8 de janeiro. E agora, há poucos dias, acontece o Coringa Tupiniquim, o cara que se explodiu lá. Não existe lobo solitário, existe uma alcateia inteira dando respaldo para essas loucuras. Não é nenhum exagero dizer que a democracia correu risco sim com Jair Bolsonaro. Só que não fecha o vídeo se você discordar de mim por enquanto, porque como eu falei, não se trata de gostar ou não do Lula, gostar ou não do Bolsonaro ou de quem quer que seja. O papo aqui é outro. Todo mundo fala sobre democracia e muitas vezes conceitos errados ou até rasos são colocados na discussão. A democracia, alguns devem saber, surgiu lá na Grécia Antiga, só que é um conceito expansivo. Ou seja, as noções e o alcance desse sistema aumentam. Como assim, Caio? Tô entendendo nada. Vamos lá.
Se no começo só cidadãos atenienses podiam votar, cidadãos atenienses, homens e com posses podiam votar, hoje boa parte dos países democráticos já permitem voto independente de gênero, classe social, enfim. E aí a pergunta que eu até fiz nos stories do meu Instagram, 69% disseram que não. E acertaram, eu vou responder aqui. Democracia é a ditadura da maioria? A resposta é não. Não. Próxima vez que você vir alguém falando disso... Lógico, ó. Dá uma cotovelada na cara dela. Existem vários pensadores que pensaram sobre a democracia. Ok. Eu vou citar aqui hoje, pra gente não ficar numa discussão enorme, o Montesquieu. Fazendo piquinho aí mesmo na sua casa, né? O Barão de Montesquieu. Ele fala da teoria dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Nós elegemos os representantes do poder executivo e do poder legislativo. O judiciário não. Só que as autoridades do judiciário são indicadas por um presidente eleito e aprovadas pelo legislativo eleito. Eu não vou aprofundar tanto para não ficar um leviatã esse vídeo, mas basicamente nenhum poder pode se sobressair demais sobre outro. Cada um tem um espaço de atuação. Só que Jair Bolsonaro abriu mão do seu poder de agenda e fez pouquíssimas propostas ao legislativo. Com isso, o legislativo se inflou e passou a controlar cada vez mais o orçamento. Só que o Supremo, com isso, passou a ser mais provocado também. Por isso essa sensação de que um poder está fazendo a função do outro, está entrando no campo do outro. De fato, isso é um problema que a gente pode e deve corrigir. Então a democracia está em risco? Olha só, outro ponto da democracia é que ela virou um conceito polissêmico. Caio, que raios que é conceito polissêmico? Calma. É algo que tem mais de um significado ou que cada um pensa de uma forma. Nos Estados Unidos, mesmo os eleitores do Trump disseram que a democracia está em risco. Só que para eles o risco não é o Trump, claro, pelo contrário. Eles assumiram que a democracia é o sonho americano, então envolve a economia também. Poder de consumo, carro, casa, viagens, bons empregos, enfim. E isso no mundo inteiro não existe mais ou existe para uma parcela cada vez mais restrita da população. Você precisa do dobro para ter metade do que tinha antes. Aquela discussão, aqueles memes, meu pai com 20 anos casou com a minha mãe, eles compraram um terreno e um carro. Hoje eu com 20 anos moro num kitnet alugado. É por aí. E entra no seguinte aspecto também. A democracia, para sobreviver e para não ser interrompida por quem quer que seja, precisa garantir maior e melhor distribuição e melhor qualidade de vida para a população. Para quem pega 2 horas de condução por dia, ganha mal, tem que contar moedinha, contar centavinho para comprar pão, não adianta falar das instituições. Essas instituições precisam servir mais ao povo. Só que nós precisamos melhorar a democracia, não acabar com ela. Inclusive hoje, feriadinho, tá curtindo aí na sua casa? Hoje é dia da consciência negra, primeira vez que é o feriado nacional. Isso é muito positivo, muito importante também. Eu terminei ontem esse livro aqui. É a continuação daquele Como as Democracias Morrem. Isso aqui é Como Salvar a Democracia. E ele analisa mais os Estados Unidos. Só que ele fala muito de outros países do mundo também e dos aspectos das democracias interraciais. Como fazer com que a democracia resolva a desigualdade de raça, classe e gênero? Isso tudo em um país, no caso o Brasil, agora que eu tô falando, que teve a sua estrutura social moldada no racismo. Não apenas com a escravidão, mas também com as inúmeras barreiras no pós-abolição para os ex-escravizados. Democracia não era para ser só apertar números na urna e aí cada eleitor teria uma mínima fração do poder de escolha. Era para ser um sonho que se sonha de forma coletiva. Tem sido um pesadelo que se vive sozinho, e o resto é consequência. A extrema-direita está em alta porque chamou para si esse discurso de mudança. Só que no fundo ela quer aprofundar justamente aquilo que causou o problema. Só que os democratas precisam dizer isso e precisam trazer um projeto de país que seja mais do que apenas manter tudo como está. Por isso não vai adiantar nada esse papo de vote em determinado candidato, é para salvar a democracia. Não cola mais. A democracia de fato está muito em risco. No mundo inteiro, nos Estados Unidos, principalmente agora com a eleição do Trump, no Brasil, na Índia, na África do Sul, na Argentina, na Europa, em todos os países. A extrema-direita alemã vem ganhando províncias. Só que não cola mais esse discurso apenas, se ele for apenas e tão somente salvar a democracia. Que democracia é essa? Que democracia é essa que eu não consigo alimentar meus filhos bem, que eu não consigo viajar nas minhas férias, que eu não consigo ter boa condição de vida, que eu trabalho 6x1, que eu fico no trânsito, que tem a poluição, que tem enchente, que eu perco tudo, que é difícil abrir um negócio? Que democracia é essa? A democracia precisa ser mais
do que apenas uma representação política simbólica, lá em Brasília, lá no Palácio do Jaburu, no Palácio do Planalto, aqui no Palácio do Governador. Não, a democracia precisa estar mais próxima da população. É isso, me conta o que você acha nos comentários, like no vídeo, se inscreve aí, me segue e vamos nessa, bom feriado.